Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, na nossa escola de discípulo. Material aqui do apóstolo Paulo e Valéria Petris, aqui da Igreja Batista Nova Vida, Vida Nova, aliás, de Campinas. E nós estamos agora no módulo 1, lição 4, onde nós vamos falar sobre Jesus Cristo, nosso Salvador. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Falar da pessoa de Jesus é falar da história da redenção da humanidade. Jesus é a perfeita providência de Deus para resolver o problema do pecado de todos os homens. Mas Jesus não é uma invenção ou uma criatura fabricada por Deus para cumprir um propósito, uma missão. Não. Ele é o próprio Deus encarnado. Nessa lição, a palavra e o Espírito Santo vão lhe conduzir para que você conheça melhor quem é Jesus e queira servi-lo por toda a sua vida. Primeiro, Jesus Cristo, ele é Deus. Deus se apresenta na sua palavra em três formas distintas, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. É o que chamamos de Trindade, embora sejam três formas diferentes de se apresentar. Há apenas um único Deus. São três em um. Jesus Cristo não foi criado por Deus, ele é eterno, como Deus é eterno. Em João 1:4, lemos sobre a eternidade de Jesus, que já existia desde antes da criação. Qualquer religião que nega a divindade de Jesus, rebaixando-o a outra condição que não há de Deus, é mentirosa. Cuidado, há muitos falsos profetas e falsos ensinos disfarçados de cristianismo. A divindade de Cristo é um bom critério para se diferenciar um ensino verdadeiro de um mentiroso. Então, quando a pessoa diz que Jesus não é divino, que ele é só humano, essa religião já é uma religião falsa, já é uma seita. Então já sai fora daí, porque a Bíblia fala que Jesus Cristo é Deus. E ele muitas vezes diz, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Tá? Então, tudo que eu faço não sou eu que faço, mas é o Pai que está em mim e faz as suas obras. Então Jesus e Deus é uma pessoa só. Segundo, o problema do pecado. Desde Gênesis 3, quando o pecado entrou na história da humanidade, Deus prometeu que providenciaria uma maneira para que os homens pagassem a sua dívida de pecados e pudessem se reconciliar com ele. Mas nenhum homem seria capaz de se redimir sozinho. Por mais que ele fizesse, sempre estaria condenado pelos seus próprios erros. Em Jesus, o problema do pecado é solucionado. Como? Veja como que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Romanos 3, 10, 11, 23 e 24 que todos nós somos pecadores. Por sermos pecadores, merecíamos morrer. Essa era a pena dada aos pecadores. Todos aqueles que cometem pecado deverão morrer. No Antigo Testamento havia uma maneira provisória de resolver o problema do pecado. Como é que seria isso? Um animal era sacrificado no lugar da pessoa, que era chamado de substituição. A pessoa levava um animal, o animal, ele transferia o pecado dele para o animal e matava o animal para não matar a pessoa. É por isso que eu falei que houve aquele problema lá no templo sobre a questão do sacrifício. O problema não era o dinheiro, o problema era que o sacrifício era deturpado, porque a pessoa tinha que levar um animal, ela tinha que levar um animal, e ela tinha que se condoer pelo animal, porque aquele animal ia receber o pecado dela, ia se transferir sobre o animal, ok? Jesus sendo perfeito, nenhum pecado cometeu, sem nenhum pecado, morreu em nosso lugar, e de uma única vez pagou toda a nossa dívida. Então a lei era essa, era o justo pelo injusto. Nós somos injustos, Jesus era justo, então ele morreu pagando a nossa dívida. Está aí a justiça de Deus sendo feita. O pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem, porém a salvação também entrou no mundo pela obediência de um homem. Adão, rebelde, pecou contra Deus e por causa disso nós nos tornamos pecador. Mas Jesus, sendo justo e obediente, ele agora recebe o nosso pecado e ele morre no nosso lugar. É uma troca justa, clara. Quando entendemos o sacrifício de Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos como nosso Senhor e Salvador. E reconstruímos a ponte que pode nos ligar novamente a Deus. 1 Timóteo 2, 5 a 6. Então, Jesus Cristo, ele é aquela oferta dada para agradar a justiça de Deus. E nos dando, então, a posição de ser santificado através do seu sacrifício. Terceiro ponto aqui. A encarnação de Jesus. Chama-se encarnação ao fato de Jesus ter sido feito homem para cumprir sua missão de redentor da humanidade. Talvez seja difícil para a nossa mente limitada entendermos a questão da encarnação em sua totalidade. Mas a verdade é que Jesus foi ao mesmo tempo 100% Deus e 100% homem.
Ele não deixou de ser Deus, mas viveu e sentiu como qualquer ser humano. Jesus teve mãe humana, cresceu como qualquer criança, se desenvolveu normalmente, experimentou frio, fome, sede, dor, como qualquer ser humano, também experimentou amor, tristeza, indignação, compaixão, como qualquer ser humano. Por isso o autor aos Hebreus afirma que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus 4,15. Você pode aproximar-se de Jesus, ele entende tudo acerca da sua humanidade. Então, Jesus não é um Deus que não pode se compadecer de nós. Por quê? Ele conhece as nossas dores, porque ele passou por tudo isso. Ele passou, sendo Deus, ele se fez homem, sofreu todo tipo de sofrimento que nós sofremos. Passou fome, frio, sede, muitas vezes foi traído, tá? Foi chicoteado, foi cuspido, ficou nu diante dos homens. Enfim, todo tipo de humilhação que você imaginar, Jesus passou. Então, se você passa alguma humilhação e está achando que Deus não te ama por causa disso, pelo contrário, Deus está permitindo que você passe pelo caminho que Jesus passou para te dar vitória. Então, toma posse disso hoje na sua vida. Quarto ponto aqui, a cruz de Jesus. Se é um objetivo que simboliza, se é um objeto que simboliza a nossa salvação, esse objeto é a cruz. A cruz nos mostra Deus tomando iniciativa em favor do homem, demonstrando todo o seu amor e justiça. Quando Jesus morreu naquela cruz, algumas coisas extraordinárias aconteceram. Uma delas foi que o véu do templo que separava o santo lugar do santo, onde se manifestava, foi rasgado de alto a baixo. Lucas 23, 4 a 45. O véu do templo era era uma cortina muito grossa. Alguns dizem que me parece que tinha 18 centímetros de largura. E onde separava o lugar santo era onde o sacerdote entrava, tá? O sacerdote entrava e no lugar santíssimo, que era o próximo ambiente, onde era separado por essa cortina, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para fazer sacrifício. E a Bíblia diz que quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu do templo rasga de cima a baixo, não é de baixo para cima, é de cima a baixo, dando para nós a ideia de que agora o lugar santíssimo está aberto e qualquer pessoa pode entrar através do sacrifício de Jesus. Ok? Então é muito importante você entender que na cruz do Calvário, Jesus abriu a porta para que nós pudéssemos ter contato direto com Deus. Isso significa que a morte de Jesus na cruz deixou livre o caminho até a presença de Deus. Através da cruz de Jesus, todos que quiserem podem se aproximar de Deus. Diga aleluia, glorifique a Deus. Jesus não ficou morto na cruz, ele ressuscitou, ele vive e reina para sempre. Não servimos a um Deus morto, mas àquele que é Senhor sobre toda a terra. A ressurreição de Jesus é também a certeza que temos e que nós não ficaremos mortos, porque nós ressuscitaremos e viveremos eternamente com ele. Da mesma forma como Jesus morreu e ao terceiro dia ressurgiu, todos aqueles que creem nele também vão morrer, mas também vão ressuscitar e vão estar com ele para sempre na glória. Quinto ponto aqui, o senhorio de Cristo. Jesus não se sacrificou por nós apenas para ser o nosso Salvador, mas também para ser o nosso Senhor. Muitas pessoas rejeitam essa parte da mensagem do Evangelho. Querem um Salvador, mas não querem um Senhor sobre as suas vidas. Nosso espírito precisa de um Salvador, mas a nossa alma precisa de um Senhor. Se você não tiver alguém para comandar a sua alma, para controlar você, para te levar para o propósito de Deus, você se perde. Jesus quer e tem todo o direito de governar a nossa vida. Ele pagou um alto preço por nós. A nossa segurança é que Ele é um Senhor perfeito. Todos aqueles atributos e traços de caráter que vimos na pessoa de Deus estão presentes em Jesus. Por isso não há escolha melhor para a nossa vida, do que a escolha de viver debaixo do senhorio de Jesus. Quem se submete verdadeiramente ao senhorio de Jesus tem uma vida abundante e também tem uma promessa, tá bom? Sexto ponto, a volta de Jesus. Tão certo quanto Jesus vive hoje é o fato de que ele vai voltar, Atos 1, 9 a 11. Na Bíblia, muitos textos falando da sua volta, inclusive do perigo de alguns relaxarem na sua vida com Deus, achando que a sua promessa não vai se cumprir tão cedo. Há muitos crentes hoje deixando o Evangelho, deixando a igreja, deixando o caminho do Senhor, achando que Jesus não vai voltar. Mas eu posso te afirmar, Jesus vai voltar. Da mesma maneira como ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, da mesma forma ele vai vir. Porque esse foi o texto que foi falado aqui em Atos 1:9. O anjo falou para os discípulos, dizendo para eles o seguinte: da mesma forma como vocês o viste subir, desta mesma forma
vocês vão ver ele descer. A verdade é que Jesus vai voltar e vem para buscar a sua igreja. A igreja é como uma noiva que aguarda a vinda do noivo para celebrar um casamento. Enquanto Jesus não vem, você precisa estar ligado à igreja dele, servindo em santidade e fidelidade, também compartilhando com outros a mensagem do Evangelho. Há muitos que poderíamos falar sobre Jesus Cristo, mas podemos resumir a nossa relação com ele pela palavra amor. Tudo o que Jesus fez por nós, ele o fez movido por amor. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia é João 3,16, que fala do incomparável amor de Deus por nós, que o moveu mandar Jesus para nos salvar. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você também precisa amar Jesus. Se você amá-lo, não será pesado obedecê-lo, servi-lo, fazer parte da sua igreja, viver em santidade. Todas essas coisas acontecerão naturalmente. Cada um de nós precisa lembrar-se de Jesus Cristo todos os dias, como Paulo recomenda ao seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo 2,8. Lembrar de que Jesus é e do que ele fez por nós. Jesus deu a sua vida para cada um de nós, por isso nós também devemos dar a nossa vida a ele também. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Nessa lição você aprendeu que Jesus é o próprio Deus e que se fez homem e habitou entre nós para cumprir o plano de Deus e também de salvar a humanidade. Que havia uma antiga aliança onde animais eram sacrificados para pagar o preço do pecado dos homens. Mas Jesus fez um sacrifício único e perfeito em nosso lugar. Por isso que hoje nós não precisamos mais matar animais. Nenhum tipo de animal. Qualquer crença que manda você matar animal está contra a Bíblia. Porque a Bíblia fala que Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. Nós não precisamos mais de sacrifício. Tá? Que Jesus vai voltar, mesmo que a promessa pareça demorada, mas certamente ele virá e não tardará. Que enquanto aguardarmos a sua volta, devemos servi-lo e obedecê-lo por amor, ficando ligado a seu corpo, que é a igreja. Que Deus abençoe sua vida e que esse ensinamento possa te ajudar a crescer e a ser consolidado na fé, para que você possa receber o melhor de Deus. No nome de Jesus, seja abençoado nesse dia. Fique na paz.
Diz que quando